Igreja do Pai Verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. Pessoal, em alguns minutos gostaria aqui de meditar com você nas Escrituras sobre algo muito importante e interessante. O nome do Pai, quem revelou? Foi Moisés ou foi o Senhor Jesus? Eu pergunto assim, porque quando você vai em Êxodo 3,14, quero que você preste bastante atenção, que isso aqui é muito importante. Porque o que a gente escuta muito nas religiões, nas igrejas, é que a Bíblia não se distorce. É ou não é assim? A Bíblia, a palavra de Deus, ela não se distorce. É 100% correta e não se distorce. Bem, a IPV também crê nisso. Olha só que interessante. Nós acreditamos que a Bíblia ela não se distorce. Agora, por que que existe várias, mais várias mesmos? Muitas contradições. Olha só que interessante. Explica melhor aí, Cristiano. Por um lado, você fala que a Bíblia não se distorce, vocês acreditam 100%, mas no mesmo instante você fala que existem muitas, mas muitas contradições. Como que explica isso? É aqui onde está o segredo. É aqui onde você tem que parar para raciocinar com sinceridade, usar a tua inteligência, a tua humildade e compreender que a Bíblia não tem apenas uma mensagem. Então por que que ela se distorce? Porque aquele Deus de Israel, o Deus da lei, ensina algo e o Evangelho do Senhor Jesus ensina diferente. Vou te mostrar aqui, preste atenção. Apenas entenda essa introdução. A Bíblia em si não se distorce. Então por que que existem várias contradições? Porque não existe só um Deus. Essa que é a verdade. Porque não existe só um ensino. Não existe só uma lei. O que Moisés escreveu na lei, o evangelho anunciado pelo Senhor Jesus, as boas novas, distorce. Então, a contradição que eu falo aqui é exatamente isso. Então, vou te mostrar aqui, por exemplo, sobre o nome, para você compreender melhor. Porque assim, ó, olha só, aqui em Êxodo 3,14, o Deus de Israel, ele declara o nome dele a Moisés. Ou seja, em outras palavras, Moisés revelou o nome daquele Deus ao povo. Aquela passagem lá que Moisés está questionando ele, eu vou lá e o povo vai perguntar como é que é o teu nome e tal, e o que é que eu vou dizer, qual é o teu nome, se o povo perguntar. Aí esse ser em Êxodo 3,14 revela o nome dele, que é o famoso tetagrama, Yod, He, Vav, He, as quatro letras hebraicas, a qual aportuguesadamente a gente chama de Jeová, que não é exatamente essa tradução, mas não vamos entrar aqui nesse mérito não, tá bom? Eu chamo aqui de Jeová porque ele é conhecidíssimo assim em toda a terra, mas nós sabemos que não é exatamente a interpretação correta do tetagrama, mas não vamos entrar nesse assunto não. Bem, mas esse ser revela o nome dele, Jeová, o tetagrama, certo? E hoje Revaver. Então, segundo aqui Êxodo 3,14, Moisés, o profeta do Deus de Israel, revela o nome daquele ser. É tanto que todo judeu sabe que o nome do seu Deus é composto pelo tetragrama, Yod-Heh-Vav-Heh, a qual portuguesadamente a gente chama de Jeová. Bem, então todos já sabem o nome do Deus de Israel, o nome do Deus do profeta Moisés. Então quem revela o nome desse ser é Moisés. Por que que eu estou aqui fazendo toda essa introdução? Porque quando a gente vai aqui, pessoal, comparar agora com João 17, preste atenção, perceba que Moisés
revelou o nome daquele ser ao povo. Segundo essa passagem aqui de Êxodo 3,14, quem revelou o nome foi Moisés. Aí quando você vai aqui no Evangelho, João, capítulo 17, olha só que interessante, pessoal. Olha só agora, vamos começar aqui a ver as contradições e entender que não existe só uma mensagem. A Bíblia não é só uma mensagem, não é só um Deus, digamos assim, para você compreender melhor. Então, João 17, permita-me ler aqui o versículo 6. João 17, 6, ó. Aqui é o Senhor Jesus falando, certo? Aqui em João 17 ele está orando ao Pai, falando com o Pai. E no versículo 6 ele diz: Eu, Jesus, tenho manifestado teu nome aos homens, que do mundo tu me destes. Então aqui no versículo 6 o Senhor Jesus fala que ele, Jesus, tem manifestado o nome do Pai aos homens. Preste atenção. Aí quando você vai aqui no versículo, no mesmo capítulo, aqui no versículo João 17, aí você vai aqui no versículo 26. João 17, 26. Jesus continua. E eu lhes tenho declarado o teu nome, e declararei que o amor com que tu me amastes possa estar neles e eu neles. Bem, então o Senhor Jesus aqui está dizendo que ele quem declarou o nome do Pai. Mas o nome, se Jeová é o Pai, se o Deus de Israel é o Pai, como as religiões ensinam. E as escrituras aqui estão dizendo em Êxodo que foi Moisés quem declarou o nome. E agora como que fica? Quem foi que declarou o nome? Foi Moisés ou foi o Senhor Jesus? Quem revelou à humanidade o Deus verdadeiro? Foi Moisés ou foi o Senhor Jesus? Fica aí essa pergunta para nós meditarmos. Que contradição é essa? Porque o Senhor Jesus está dizendo que ele que fez conhecido o nome do Pai. E aqui no mesmo capítulo 17 de João, no versículo 3, que interessante, ó. João 17, 3, ó. E esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes, né? Que eles te conheçam. Isso quer dizer que o povo ainda não conheciam o Pai. Mas esse Deus de Israel já era muito conhecido, inclusive pelas outras nações. Então fica aqui essa reflexão, essa meditação para você refletir, raciocinar. Quem declarou o nome do Deus verdadeiro? Foi Moisés ou foi o Senhor Jesus? Então isso aqui a IPV entende que é uma contradição. E claro, nós somos seguidores do Senhor Jesus e ficamos com o Senhor Jesus, certo? Então fica aí aqui para nós meditarmos, raciocinarmos. Tem muitas, mas muitas contradições. Decorrer da caminhada, vamos aqui mostrar todas elas. Então, fica a pergunta: quem realmente declarou o nome do Deus verdadeiro? A IPV crê que foi o Senhor Jesus, o Filho do Pai amado. Amém.